Desde que o mundo é mundo, a história da humanidade está repleta da relação do homem e da natureza. O Por Aí de hoje começa aqui, no alto, na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Para quê? Para mostrar a grandiosidade, o poder, a beleza de uma das partes dessa relação, que é a natureza. Mas toda relação tem seus altos e baixos. O povo que morava aqui, por volta do ano de 1870, precisava descer para a planície para alcançar coisas que não tinham aqui. E eles precisaram dominar essa natureza criando essa estrada que é icônica e conhecida mundialmente, aqui na Serra do Rio do Rastro. A gente começa aqui para descer, e descer não somente na planície, mas descer mais fundo. A gente vai até Criciúma, para conhecer lá as minas de carvão, porque lá o homem desceu mais fundo. E é na profundeza das relações que a gente descobre o que é bom e às vezes o que não é nem sempre bom, o que é ruim dentro de uma relação. Vem com a gente por aí descobrir isso e ressignificar tudo através da relação do homem e da natureza. Estamos aqui em Criciúma e a gente vai baixar a mina com um especialista aqui, Roberto. É isso mesmo? A gente vai baixar a mina? Vai baixar a mina. Por que baixar a mina? Porque é o termo usado, né? E algumas minas a gente tem um poço, feito um poço de elevador num edifício, que tem que ser, aí o carvão está a 50, 60, 100 metros de profundidade e aí então tu baixa para chegar nas galerias e fazer a retirada do carvão. Nesse caso aqui não, isso é uma mina de encosta e que era muito comum lá na década de 60, as minas de encosta, então ela é praticamente o mesmo nível que a gente está aqui fora, pra dentro. Mas o termo é esse, baixar mina. Sempre que tu vai entrar numa mina, tu vai baixar a mina. A gente vai andar por quantos quilômetros aqui? Essa mina tem muitos quilômetros, mas o que foi preparado para a visitação são 300 metros. Bora lá, vamos lá, descer a mina. Quem mais está acompanhando a gente aqui? Sim. Ricardo é o nosso guia. Nós temos uma pessoa na recepção, recebe o turista, e o Ricardo faz o passeio e mostra para o turista como é que era a produção. E é interessante saber que essa é a única mina aberta à visitação na América Latina? Na América Latina, é a única mina de visitação. E quando que ela foi aberta? De carvão, né? De carvão. De carvão. E quando que ela foi aberta para visitação? Ela foi aberta em 2011. Ela está muito próxima do que era lá em 1960, quando foi iniciado o trabalho aqui. O objetivo hoje, então, é mergulhar como que era no passado a extração do ferro. Chega de conversa, vamos lá. Aqui a gente tem, logo na entrada, uma gruta que é comum nas minas, porque a Santa Bárbara ela é a padroeira dos mineiros. São duas coisas muito fortes na relação do mineiro. É a amizade, que se cria entre eles, é uma família muito forte, e a religiosidade. Então, para a nossa visita, Santa Bárbara, rogai por nós. Isso, Bora lá. Nos proteja. Vamos embora. Aqui tem que dar uma baixadinha de vez em quando por causa do teto. Está aqui o termo baixar a mina. Baixar a mina, literalmente. Isso. Agora a gente está aqui de frente para a mina e eu estou com parte da história viva. Eu estou aqui com o Vado. É Ari Osvaldo, mas mais conhecido como Vado. Isso. Como que a mina entrou na tua vida, na tua história? Eu sempre gostei, sempre quis trabalhar na mina, na verdade, né? Meu pai foi mineiro, aposentou-se na mina, meu irmão trabalhava já há bom tempo na mina também. E eu sempre queria trabalhar na mina, eu queria. Coisa de família. De família já deve ser uma família mesmo. Por que da altura da mina, né? A altura vem em função do veio de carvão. Então tem algumas minas que são mais altas, outras mais baixas, em função do veio de carvão. Tá? Nós temos minas de 40 centímetros de altura. E aí tem que ir nadando, né? Porque... É sério? É sério, E tem minas de 2 metros de altura. Uau! Até às vezes mais do que isso, dependendo do veio de carvão. Olhando ali, né, e tendo as informações, a gente vê que é mais apertadinho, 1,60. Eu, para entrar ali, eu tenho que me agachar, me abaixar, né? Como que era? Já era essa altura? Sim, tinha partes que eram um pouco mais altas, mas praticamente era aquilo ali. A gente tinha que ir em torno de 1.500 a 2.000 metros para frente, até chegar na frente do serviço agachado. 2.000 metros? Aproximadamente. 2 quilômetros? Isso. Caminhando até chegar à frente do serviço? Até chegar na frente do serviço.
Era praticamente isso, 1.500 a 2.000 metros até chegar na frente do serviço, agachado daquele jeito para começar a trabalhar. Quando não tinha água ainda, que a gente era obrigado a passar por dentro da água. Nossa. Chegar na frente do serviço para trabalhar. Quando eu entrei nessa mina, a gente sempre vem com um pouco de receio pela escuridão, mas eu não imaginava que era tão apertado assim. Você tem que se abaixar e saber que esses caras tinham que andar assim agachados, eles não tinham essa iluminação aqui não. Saber que aqui agora tem 23 graus, mas eles trabalhavam com 38. As escoras de madeira, né? Sim. Isso aqui era do tempo do início dessa mina. E os parafusos de teto, que vem, é uma coisa mais recente, né? Que é para segurar o teto. Então, essa rocha, como ela é grande, o parafuso está aqui em cima na rocha, preso, segurando essa parte dessa casca, porque isso aqui vai descamando e vai caindo. Né? Ele tem esse formato côncavo. Para quê? Se pesar, se ceder, o parafuso vai entortar essa chapa. Tranquilo que aqui nós não temos problema nenhum, fica tranquilo. O detalhe é que aqui está desativado há 27 anos para esse trabalho de mineração, então a estrutura da mina está estabilizada. Mas mesmo assim, a gente faz essa vistoria para manter sempre segura a situação, né? Temos uma segunda galeria depois dessa parede, que é a nossa saída de emergência. E ela é nosso canal de ventilação, que faz toda a sucção de ar de dentro da mina. Essa mina, quando ela terminou a extração de carvão dela, ela acabou tendo um encontro com uma outra mina a 3.600 metros daqui. E isso fez com que houvesse uma canalização de ar que faz com que esse fluxo seja constante. Por isso que a temperatura aqui está agradável, porque isso é ar natural correndo aqui dentro. Natural. Esse exaustor, ele auxilia para manter o ambiente sempre limpo, né, de poeira, de mofo, coisas do tipo. Mas se não houvesse, mesmo assim, a temperatura seria dessa forma. A temperatura aqui era para estar em torno de mais ou menos uns 38 graus, no natural dela. Se não tivesse essa circulação... De ar natural. Ai, que bom. A gente veio para uma galeria, né? E ela continua e vai embora, mas lá foi fechada com taipa. Aquelas pedras que estão fechando a galeria são lascas que saíram do teto. Aqui o acesso para a galeria da saída de emergência, né? Então, para qualquer lado que nós formos aqui, a gente vai sair lá fora com tranquilidade. Sempre tem 3 caminhos para sair. Fado, na sua experiência, quando você entrava dentro da mina, nessa escuridão, o que você pensava quando você estava lá dentro? Na verdade, eu pensava assim que deixei minha família em casa e a mina era uma coisa que tu entrava e não sabia se ia sair. Podia dar um caimento, tu ficar, faltar energia, tu levar um choque, porque era sempre trabalhando com energia, até ter vezes dentro d'água. Então eu pensava assim que botava na mão de Deus e deixava. E eu baixava a mina achando assim, ó, vou baixar, mas não sei se volto, porque a mina é isso. Quem não conhece mina, que nunca trabalhou, pode achar que eu estou exagerando, mas não, a mina é isso. O ar era artificial, mandaram para os exaustores, que lá embaixo não tem ar, mandaram para os exaustores. Então como é que funcionava aqui no início, lá em 1960? O mineiro entrava com a picaretinha, cavava, jogava tudo que tira, porque tudo que ele tira não é carvão, sai carvão, mas sai também muito rejeito, né? E aí enchia a vagoneta dele e levava para fora. Mas ele tirava com a marretinha? Com a picareta. Assim? Com a picareta? Nós vamos ver a picareta por na frente. A picareta. Joelhada e coisa, cavava, né? Derrubava, pegava com a pá, jogava para dentro da vagoneta e empurrava para fora. Lá fora, normalmente a esposa dele separava o que era carvão e o que não era carvão. A esposa do mineiro? A esposa do mineiro. Eram as escolhedeiras. Normalmente a esposa. As mulheres da região é que faziam a escolha. Os homens iam para o subsolo cavar e as mulheres faziam a separação, a escolha. Qual que é a altura que a gente tem aqui? Dá numa média de 1,65 por aí. A gente vai passando aqui, a gente tem essa iluminação. Vou até me abaixar aqui um pouquinho. Ufa! Mas é interessante que a gente passa por umas áreas ali que não tem iluminação e fica mais escuro. O trabalho do mineiro na época, como que era? Que era iluminado assim? Não. Em 60, quando
produziu aqui, não tinha isso. Era a gente chama de gasômetro, uma garrafa, um reservatório embaixo para carbureto, em cima para água, abria, deixava a água cair no carbureto, gerava um gás, acendia uma chama e aquilo era a iluminação. Mesmo com toda essa limitação, eles conseguiam olhar assim para essas paredes aqui e identificar... O que está brilhando aí é carvão. O resto é rejeito. E os mineiros antigamente, eles destacavam as camadas de carvão, denominando nomes a cada uma delas, para facilitar até mesmo o desmonte dele. Então, enchendo as vagonetes, como o senhor Roberto falou, eles pegavam e tiravam o máximo que podiam de carvão limpo para poder lá fora facilitar o beneficiamento feito pelas mulheres, as escolhedeiras. E a gente olha aqui, parece uma pedra, é uma rocha, é um mineral. Mas então, é compactação por milhões e milhões de anos. Isso aqui foi o quê? Foi uma árvore? Foi o que foi? Isso aí eram florestas gigantes. Antes da separação da Pangeia, que antes era tudo junto, né? O deslocamento dos continentes. A água toma de conta da parte da seca e ali tudo fica submerso. E com o passar de anos e milhões de anos, aquilo foi se desmanchando até as águas voltarem aos seus limites e começa então o primeiro processo de transformação, quando os morros começam a cair em cima do material orgânico, do betume, causando pressão e temperatura, compactando ele. Então tudo que estava mais próximo à superfície petrificou, se transformando então no carvão mineral. E aí foi um processo de 250 a 300 milhões de anos para se formar. Mas a gente tem que lembrar sempre que é na pressão, no tempo, que faz com que aquilo que tem valor seja forjado, né? O carvão só consegue ser o carvão e fazer o uso que a gente tem dele hoje, porque ele passou pelo teste do tempo na pressão. Virei filósofo. Ok, agora a gente chegou nessa área aqui que dá pra gente ficar em pé, mas, né, à vontade, onde a gente está aqui? Então, no subsolo, todas as minas têm uma área que é para lanche e para discussão do trabalho a ser desenvolvido naquele dia. Então, isso era em 1960 e hoje como é em 2022. A exploração do carvão hoje, ela é muito mais segura do que já foi há um tempo. E, consequentemente, muito menos poluidora do que já foi há um tempo. É interessante que o que vocês estão mostrando aqui é a evolução da indústria do carvão, né? E aí era tudo muito rudimentar, né? Era alguma grande companhia ou eram os mineiros, assim, por eles mesmos que começavam a exploração? Eles se juntavam, né? Normalmente eram imigrantes italianos que tinham a posse da terra e aí quando foi descoberto o carvão, eles tinham como uma segunda atividade. E aí quando descobrem, acontece algum interesse? Vem gente de fora para cá? Sim, como que foi isso? O governo mandou uma equipe, né, para pesquisar, para ver a qualidade do carvão. A primeira aplicação desse nosso carvão foi em navios, nas caldeiras de navio, a vapor. A grande parte do nosso carvão, ele é usado para a produção de energia elétrica ali em Tubarão, na termoelétrica. Mas alguma coisa a gente usa na siderurgia, para misturar com aço, misturar com ferro e fazer aço. Esse mineral, ou que na verdade é um carvão refinado, que ele está dizendo que é utilizado para a parte de siderurgia, é esse aí. Ah, esse aqui. Chama coque. Coque. Ele é queimado, igual a madeira que queima para fazer carvão para o churrasco. Esse é queimado, faz o carvão e aí usa em forno ou joga lá na área de ferro derretido para misturar para ter uma... Então quando a gente a gente ouve muito assim, poucas chuvas, reservatórios de hidrelétricas que baixam, a gente sempre ouve, então vamos para as termoelétricas. Certo. Então o que gera energia... O que vai gerar nossa energia é o carvão mineral, esse aqui. Esse aqui. Esse vai ajudar a gerar energia elétrica. Correto. E esse aqui... é utilizado para os altos fornos de siderurgia, no caso metalúrgica, Tupi, Joinville. Para fazer o parafuso de teto. Aí então a ferragem que a gente vê lá na obra para construir a casa, a siderurgia, usa tem esse. Esse. E aí quando a gente está com problema de água e não tem chuva, tem que apelar para gerar energia, usa esse. Correto. Ah, bacana.
interessante porque a gente que é leigo, às vezes a gente sabe da importância e é relevante na história, porque a história mundial, a Revolução Industrial, a história do Brasil aqui, essa região, se deve ao desenvolvimento ao carvão. E hoje em dia, com esse tema de sustentabilidade, de a parte de poluição e tudo mais, é interessante que vocês conseguem mostrar um outro lado, né? Quando vem o visitante aqui, qual a imagem que eles levam daqui? Bom, para eles é novo, meio que assustador e meio que surpreendente, algo que faz engrandecer a ideia que eles têm das pessoas que trabalhavam dentro da mina, dos que trabalharam usando carvão mineral. Sai até com aquela ideia de que valorizar mais o trabalho que tem, a vida e olhar as pessoas de uma forma melhor, né? Porque a visão do mineiro que se tinha antigamente não era muito boa. Tanto que tem muitos visitantes que vêm aqui e consideram o trabalho de mineiro um trabalho escravo. A tua realidade quando você trabalhava lá dentro, no passado, nesse seu começo, para a realidade de hoje, eu sei que você não está mais trabalhando, mudou bastante? Eu gostava de trabalhar na mina, gostava mesmo. Se tivesse que hoje assim, eu tivesse que ter que baixar uma mina de novo para perder um emprego de novo, baixar a mina, eu iria de novo. Vocês falaram algo muito interessante no começo da nossa conversa, que os mineiros valorizam muito a amizade, né? Sim. E a Bíblia fala que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E aí você tem que cavar para encontrar o tesouro, tem que cavar para encontrar o carvão. Você fez muitos amigos por aqui, ainda mais você que veio de fora, você cavou, conseguiu encontrar? E fiz muitos. Tem alguma história específica que relacione a amizade e o carvão? Trabalhávamos em 3 pessoas até o ano passado e tínhamos um amigo que faleceu no mês de agosto, o Arley. Esse é um cara que eu aprendi muito com ele, porque ele foi mineiro aposentado daqui. E eu tinha um curso técnico, né, tem diploma e tal, aquele conhecimento de sala de aula, mas ele trouxe a experiência vivida dele para cá e eu peguei muita coisa com ele. E olha, foi uma amizade assim de irmão mesmo, de coisa grande. E deixou um grande legado para nós aqui a respeito do carvão mineral. O carvão é interessante porque o carvão gera energia, o carvão é compressão, e aí os verdadeiros amigos a gente conhece na hora que a gente está passando necessidade, né? Na hora da compressão. E é eles que colocam uma energia. Você percebe que existe isso realmente nesse ambiente? Como que se dá isso no ambiente dentro de uma mina? Assim, é muito comum o mineiro que aposentou, ele não vai mais na mina. Mas aquele grupo que trabalhava junto continua unido. Então eles continuam se visitando. Eu tenho um vizinho de Porta, que é aposentado da mina há 20 e tantos anos, e que é difícil a semana que não chega alguém que trabalhou com ele. Ou que trabalhou depois do que ele. Então, tu vê que é muito forte isso. Vado, eu sei que a amizade é algo bem importante e relevante, né, para os mineiros, quem trabalha em mina. Tem alguma história sua, de algum amigo seu, dessa mina aqui que está na nossa frente? Tem. Tem uma história que eu passei meio errado, assim, foi no dia de sofrer um acidente, que nós sofremos um acidente. Desceu de um teto as pedras, caiu tudo na linha, né, deu um caimento ali. E se era obrigado a limpar a linha para o outro dia ter a produção, os carros poderem passar. E aí quando eu estava chegando nesse caimento que deu para fazer essa limpeza, esse que era paranaense, esse meu amigo era paranaense, aí ele gritou assim, ó, ô animal, viesse morrer com nós? Ele disse assim, né? Aí no que eu entrei, que eu baixei para pegar uma pedra para jogar dentro do carro, para limpar, caiu mais pedra. Aí onde pegou nós dois. Desabou. Desabou e ele pegou nós dois. E daí, a hora que disseram que para chamar alguém para tirar, eu, escutando eles, achei que alguns segundos, a morte era aquilo, né? Eu estava escutando eles, mas... Você achou que estava morto? Achei que estava morto. Alguns segundos assim eu pensei, a morte é isso, mais alguns segundos. Aí, não sei o porquê, eu consegui me destrancar e gritei com eles. Não, eu estou vivo, me tira daqui. Aí eles pegaram e me arrastaram debaixo da pedra. Eles tiraram umas pedras? Não, só por baixo, assim, eu acho que ela assentou em cima de outras pedras, ou assim, alguma madeira, e eles pegaram e conseguiram me arrastar de baixo. Aí eu dei algumas lesões, assim, quebrei um dedo, tronquei um dedo, quebrei um dente. E ele não teve a mesma sorte. Ele, na hora que ele foi jogar a pedra dentro do carro, a pedra caiu e prensou ele no carro assim, né? Quase atorou ele no meio. É algo que, pensar na realidade deles, mexe com a gente. Dizer que é uma viagem
tranquila, mas faz a gente pensar muito. Tudo que faz a gente ir para dentro, mergulhar para dentro, tudo que faz a gente pensar no que está dentro, no esconderijo, no que está lá embaixo, de certa forma mexe com a gente. E família, relação, a gente sempre tem altos e baixos, e é interessante, não é verdade? Sim. E aí, quando a gente pensa no carvão, a extração e o uso do carvão mineral, você até comentou lá a questão dos resíduos que gera, né? E aí, como qualquer relação, você tem que saber redirecionar. A indústria, eu imagino que do carvão mineral, foi muito criticada por muito tempo por questão dos resíduos. Como que é hoje isso? Porque a atividade ainda existe, mudou? Como que é isso, essa relação? Porque assim, lá no início não se tinha muito conhecimento técnico, científico. Hoje, a água usada no lavador, ela é um circuito fechado, ela é reaproveitada, e quando ela é descartada, ela vai para o rio mais limpa do que quando chegou. Então, aquele depósito de rejeito que foi produzido no início, hoje está sendo minerado para pegar o carvão, que ainda tem muito carvão por conta da escolha ser de forma muito rudimentar, né? Agora não, agora é feito por lavação, então joga lá na água, separa o que é carvão do que é rejeito, e aí então só sobra o rejeito, e esse ou tu guarda no subsolo, ou tu guarda em locais pré-definidos. Mas então a relação está ativa ainda, o homem e natureza, o homem está aprendendo a corrigir a parte que ele fez de errado, né? Sim. Correto. Se tivesse um cafezinho aqui, eu ia pedir pra gente brindar aqui, né? Mas não tem, vamos brindar só nós três aqui, então vamos continuar a nossa jornada aqui pela mina. Viva o carvão mineral! É isso aí. Bora continuar andando? Vamos lá. E o melhor de tudo é que, por mais complicada a situação, que você tem que se curvar, que você tem que caminhar, que seja sofrido, quando você olhar lá na frente, sempre tem uma luz no fim do túnel. Na escuridão a gente sempre tem que acender uma luz, né? E quando você estava lá dentro, assim, que luz que acendia o teu coração lá dentro? A luz de Jesus, só Jesus me acendia essa luz. Só Jesus me iluminava para mim ficar lá embaixo. Como que é a fé do mineiro lá dentro da mina? Cada um tem sua fé, né? Eu não vou dizer que a minha pode ser igual de outros, que não era só da religião católica que baixava, tinha outras religiões, que a fé do mineiro hoje, a Santa Bárbara, que é a padroeira dos mineiros, né? A gente sempre, quando baixava a mina, tinha uma grutinha, todas as minas que eu trabalhei tinha uma grutinha na frente com a imagem da Santa Bárbara. Então a gente passava ali e se benzia e pedia para ela a proteção dela, era o que a gente fazia, pedia a proteção da Santa Bárbara, interceder por nós e ia trabalhar. Eu quero te agradecer, muito obrigado pela aula de vida que o senhor deu para nós aqui. E na entrada da mina sempre tem Santa Bárbara. Santa Bárbara, que é a padroeira. E agora que a gente sai da mina, que Santa Bárbara continue nos abençoando, né? Vamos. Seguindo com a gente. Vamos rezar para Santa Bárbara para que ela nos proteja.